Já pensou no que realmente acontece na vida de um homem mais velho que vive sozinho, sem uma mulher ao seu lado? Muitos de nós, talvez, imaginamos uma vida de silêncio, de rotinas vazias ou até de alguma melancolia. Há uma percepção comum de que a ausência de uma parceira pode levar a uma vida menos plena, menos cuidada ou até isolada. Esta é uma realidade dolorosa para alguns e uma preocupação para muitos filhos, netos ou amigos que veem os seus entes queridos a envelhecer sozinhos. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que há uma narrativa silenciosa, uma série de verdades profundas e surpreendentes, que a sociedade raramente reconhece? Há segredos na vida destes homens que podem mudar a sua perspectiva e até oferecer um novo olhar sobre o envelhecimento e a independência. Neste vídeo, vamos desvendar 5 verdades surpreendentes que todo sênior deve conhecer sobre a vida desses homens que vivem sozinhos. Verdades que talvez nunca lhe tenham contado. Estas não são meras observações. São revelações sobre a resiliência, a adaptação e as oportunidades que surgem. Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, fique até ao fim para descobrir algo que o vai surpreender e mudar a sua perspectiva de uma forma que nunca imaginou. Vamos começar com a primeira e talvez a mais delicada das verdades, a batalha silenciosa contra a solidão e o isolamento. É uma imagem que muitos evitam, mas que é, para alguns, uma realidade diária: a solidão. Para um homem que vive sozinho após uma vida de partilha. Não é apenas a ausência de companhia, mas muitas vezes a ausência de uma estrutura diária, de uma voz que o espera em casa, de alguém que se preocupa com os pequenos detalhes do dia a dia. A sociedade, por vezes, espera que os homens sejam mais estoicos, mais independentes nas suas emoções. E isso pode levá-los a mascarar sentimentos de solidão. Eles podem ter relutância em admitir que se sentem sozinhos, ou que a casa parece vazia, porque isso pode ser visto como uma fraqueza. A vida que antes era partilhada às refeições, as conversas ao final do dia, as decisões conjuntas desaparecem, e um vazio pode instalar-se onde antes havia riso e calor. Para muitos, a mulher era o centro da vida social, o pilar que mantinha a ligação com amigos, família e comunidade. Sem ela, essas redes podem enfraquecer, e a teia de suporte social pode começar a desfazer-se. Um homem pode se ver a si próprio com menos razões para sair, para se arranjar, para cozinhar uma refeição completa, e a rotina pode tornar-se repetitiva e desestimulante. Mas esta verdade não é um beco sem saída. É um ponto de partida para a ação. A superação da solidão exige proatividade e um novo olhar para as conexões. É fundamental que estes homens procurem ativamente envolver-se e que a sociedade, incluindo amigos e familiares, os ajude a fazer essa ponte. Uma das estratégias mais eficazes é a reintrodução ou o início de novos hobbies e atividades. Para o Sr. Manuel, de 72 anos, que vive em Coimbra. A perda da sua esposa deixou-o num estado de profunda apatia. Ele passava os dias no sofá, via televisão e quase não falava com ninguém. Um dia, a sua nora, preocupada, sugeriu-lhe que se juntasse a um grupo de caminhadas para senhores que se reunia no parque da cidade. No início, Manuel estava relutante, com vergonha. Achava que não tinha nada para falar. Mas, gradualmente, começou a ir, ao ar livre, em contato com outras pessoas que partilhavam experiências semelhantes. Ele começou a sentir-se menos sozinho. As caminhadas, além do benefício físico, deram-lhe um propósito para sair de casa, para se vestir, para interagir. Ele descobriu que não estava sozinho na sua solidão e que outros também procuravam companhia e sentido. Em pouco tempo,
Manuel estava a organizar as caminhadas e a contar histórias engraçadas durante os cafés pós-caminhada. A sua vida social floresceu novamente. Outro exemplo é o Sr. João, de 68 anos, que vivia em Setúbal após a reforma. Sentia-se sem rumo. Começou a voluntariar-se numa cantina social local, a ajudar a servir refeições a pessoas carenciadas. Essa experiência deu-lhe um sentido de propósito e uma nova comunidade. Ele encontrou alegria em ajudar os outros e descobriu que, ao dar, recebia muito mais em termos de ligação humana e gratidão. Para além dos hobbies, a tecnologia, quando bem utilizada, pode ser uma ferramenta poderosa para combater o isolamento. Videochamadas regulares com a família que vive longe. Grupos de redes sociais com interesses partilhados como jardinagem, colecionismo ou até culinária, ou simplesmente manter contato através de mensagens, podem quebrar barreiras geográficas e emocionais. Muitos centros de dia e associações locais em Portugal oferecem cursos de literacia digital para seniores, o que pode ser um excelente ponto de partida. Além disso, a simples manutenção de uma rotina diária é vital. Levantar-se a uma hora fixa, vestir-se, tomar o pequeno almoço, dedicar tempo a tarefas domésticas básicas e organizar as refeições ajuda a estruturar o dia e a dar-lhe um sentido de normalidade e propósito. Mesmo que não haja ninguém para cozinhar, aprender a preparar refeições simples e nutritivas é um ato de autocuidado que combate a desorganização e a negligência. Esta primeira verdade, embora possa parecer um fardo, é na verdade um convite à ação, uma chamada para a redescoberta de ligações e de um novo propósito. Mas a vida de um homem sozinho não é só sobre os desafios e a superação da solidão. Há uma outra face, surpreendente para muitos, que nos leva à nossa segunda verdade, a liberdade surpreendente e a independência recém-descoberta. Para muitos homens que passam décadas num relacionamento, a vida é uma série de compromissos, de decisões partilhadas, de rotinas que são construídas a dois. E isso é lindo e essencial numa parceria. No entanto, quando essa parceria termina, seja pela perda ou por outras razões, alguns homens descobrem uma forma de liberdade que nunca tinham experimentado antes. É uma liberdade para fazer as suas próprias escolhas, sem ter de consultar ou conciliar com as preferências de outra pessoa. Imagine poder decidir o que comer ao jantar sem discussão, assistir ao jogo de futebol até tarde sem preocupações, ou embarcar numa viagem espontânea sem um calendário a coordenar. Para muitos, isto pode ser uma lufada de ar fresco. O Antônio, de 75 anos, que sempre viveu no Porto, tinha um sonho antigo de percorrer Portugal de comboio, visitando todas as estações e pequenas vilas. A sua esposa, por questões de saúde e preferência, nunca pôde ou quis acompanhá-lo nessas aventuras, após a perda dela. E depois de um período de luto e adaptação, o Antônio pegou na sua mochila e começou a sua jornada. Ele viajou pelo Alentejo, pelo Minho, pela Beira, conhecendo pessoas, saboreando a gastronomia local e explorando os cantos mais remotos do país. Ele disse que sentiu uma alegria e uma autonomia que o revitalizaram. Não se tratava de ser egoísta, mas de explorar os seus desejos individuais e de viver experiências que antes estavam em segundo plano. Esta nova independência pode manifestar-se em coisas simples, como a forma como gerem a sua casa. Podem reorganizar os espaços à sua vontade, decorar com os seus gostos pessoais, sem necessidade de compromissos. Alguns homens descobrem talentos para a culinária, para a jardinagem ou para a bricolagem, simplesmente porque agora são os únicos responsáveis por esses aspectos da sua vida. É uma oportunidade para o autoconhecimento,
para perceberem o que realmente os faz felizes quando as expectativas externas são minimizadas. Esta liberdade, no entanto, vem com a terceira verdade, igualmente crucial à importância vital do autocuidado e da rotina, em muitos lares. A mulher desempenha um papel fundamental na gestão da casa, das finanças e, muitas vezes, da saúde do parceiro. Quando um homem se vê sozinho, todas essas responsabilidades recaem sobre ele, e esta é uma área onde, infelizmente, muitos homens podem vacilar, negligenciar a alimentação, a higiene pessoal, a limpeza da casa ou os compromissos médicos pode levar a um declínio rápido na qualidade de vida e na saúde. Por isso, a criação de uma rotina estruturada e o compromisso com o autocuidado tornam-se não apenas importantes, mas essenciais para o bem-estar. O Fernando, de 69 anos, que vive em Lisboa, era um exemplo típico. A sua esposa era quem planeava as refeições, ia às compras e o lembrava das consultas médicas. Quando ficou sozinho, Fernando começou a comer apenas o que era fácil de preparar: enlatados, refeições pré-feitas ou pão. Rapidamente, sentiu-se sem energia e com problemas digestivos. Um dia, a sua filha, ao vê-lo assim, inscreveu-o numa aula de culinária para seniores. No início, ele achou ridículo, mas aceitou ir. Foi uma revelação. Ele aprendeu a preparar pratos portugueses saudáveis e saborosos, como um bom bacalhau cozido com grão, ou umas sardinhas assadas com salada. Descobriu o prazer de ir ao mercado local e escolher os vegetais frescos. Mais importante, a aula era também um espaço social, onde ele fez novos amigos. Agora, Fernando orgulha-se de gerir a sua própria cozinha e de cozinhar para si, e até, por vezes, para os seus netos quando o visitam. Este exemplo mostra como o autocuidado não é apenas uma tarefa, mas pode ser uma oportunidade de crescimento e de prazer. A atividade física diária, mesmo que seja apenas uma caminhada, é fundamental. Marcar e comparecer a consultas médicas regulares, tomar a medicação corretamente e monitorizar a saúde são responsabilidades inegáveis. Manter a casa limpa e organizada não só previne acidentes, como contribui para um ambiente mais agradável e uma mente mais clara. Esta terceira verdade conecta-se diretamente com a quarta, o poder de manter conexões sociais. Para além das relações românticas, a sociedade tem uma tendência a valorizar imenso a parceria romântica como a fonte primária de apoio e felicidade. No entanto, para homens mais velhos que vivem sozinhos, as amizades platônicas e os laços familiares tornam-se verdadeiras âncoras. Não se trata de substituir a companhia de uma mulher, mas de diversificar a sua rede de apoio emocional e prático. Um homem pode ter amigos de longa data, vizinhos, irmãos, sobrinhos ou netos que, com o devido incentivo e esforço mútuo, podem preencher o vazio deixado pela ausência de um parceiro. O Jorge, de 70 anos, residente em Évora, tinha 2 amigos de infância com quem raramente se encontrava depois de ambos terem casado. Depois de ficar viúvo, sentiu um vazio profundo. Um dia, um desses amigos ligou-lhe e sugeriu que começassem a tomar um café semanal. Esse café tornou-se um ritual. E depois, uma vez por mês, juntavam-se para almoçar. Eles partilhavam histórias, desabafavam sobre as suas vidas e jogavam dominó. Estas amizades renovadas deram ao Jorge um sentimento de pertença e de apoio. As suas irmãs e os seus sobrinhos também faziam questão de o visitar regularmente, envolvendo-o nas atividades familiares. É crucial que os homens que vivem sozinhos cultivem ativamente essas relações, telefonando, visitando e estando presentes na vida dos outros. Oferecer ajuda, ouvir e partilhar experiências são formas de fortalecer esses laços.
Não espere que os outros venham sempre a si. Estenda a mão. Estas conexões diversificadas fornecem diferentes tipos de apoio: emocional, prático, social. E são um baluarte contra o isolamento. Agora, vamos mergulhar na quinta e última verdade, que é talvez a mais inspiradora o potencial para o crescimento pessoal e a redescoberta. Viver sozinho, embora desafiador, pode forçar um homem a confrontar-se a si mesmo, aos seus valores e aos seus desejos de uma forma que nunca teve de fazer antes. Quando se vive em casal, muitas identidades se fundem. A identidade individual pode, por vezes, ficar em segundo plano. Quando se está sozinho, surge a oportunidade e, por vezes, a necessidade de redefinir quem se é e o que se quer da vida. Não se trata apenas de lidar com a ausência, mas de prosperar na sua própria companhia e de descobrir novas facetas de si mesmo. Pode ser o momento de finalmente aprender aquele instrumento musical, de mergulhar num novo hobby, de voltar a estudar, ou até de iniciar um pequeno projeto pessoal que sempre foi adiado. O Carlos, de 78 anos, que vivia na Guarda, sempre foi um apaixonado por história, especialmente pela história de Portugal. Mas a sua vida profissional e familiar nunca lhe tinha permitido aprofundar esse interesse, depois de ficar sozinho e de superar a fase inicial de adaptação. Ele decidiu inscrever-se num curso online sobre história medieval portuguesa. Ele também começou a voluntariar-se no museu local, a ajudar a organizar arquivos e a partilhar o seu conhecimento com os visitantes. Carlos sentiu-se rejuvenescido, com um novo propósito e uma mente ativa. Ele percebeu que a sua vida não tinha de terminar com a reforma ou com a perda de um ente querido, mas que podia, de facto, começar um novo capítulo de aprendizagem e contribuição. Esta redescoberta é um testemunho da incrível resiliência humana. É sobre encontrar alegria na autossuficiência, na liberdade de gerir o próprio tempo e espaço, e na capacidade de se conectar com o mundo nos seus próprios termos. Muitos homens nesta situação relatam um profundo sentido de paz e satisfação ao curar o seu próprio ambiente, as suas próprias rotinas e os seus próprios interesses, sem as expectativas externas. Eles aprendem a ouvir as suas próprias necessidades, a priorizar o seu bem-estar e a envolver-se com a vida de uma forma mais autêntica e deliberada. Pode ser o momento para escrever as suas memórias, para pintar, para jardinar intensamente, ou para se tornar um mentor para os mais jovens. Esta é uma fase da vida que, para alguns, se transforma numa oportunidade dourada para se redescobrirem e para viverem uma vida que é verdadeiramente sua, guiada pelas suas paixões e valores. É uma aceitação de que a vida continua a evoluir e que cada fase traz consigo novas possibilidades de crescimento e de felicidade. Percorremos juntos estas 5 verdades surpreendentes sobre a vida de homens mais velhos que vivem sozinhos, sem uma mulher ao seu lado. Vimos como a solidão pode ser uma batalha silenciosa, mas também como a liberdade e a independência podem ser descobertas surpreendentes. Exploramos a importância crucial do autocuidado e da rotina diária, não apenas para a sobrevivência, mas para uma vida saudável e organizada. Refletimos sobre o poder imenso das conexões sociais, que vão além dos laços românticos, e como as amizades e a família são pilares essenciais. E, finalmente, percebemos o vasto potencial para o crescimento pessoal e a redescoberta que esta fase da vida pode oferecer. A vida de um homem sozinho é multifacetada, cheia de desafios, sim, mas também de uma força interior notável, de momentos de alegria inesperada e de oportunidades para uma profunda autodescoberta. Não é uma história de ausência, mas muitas vezes
uma de resiliência, de adaptação e de reinvenção, é um lembrete de que a capacidade de prosperar reside dentro de cada um de nós. Independentemente das circunstâncias, se alguma destas verdades ressoou consigo, se reconheceu algo na sua própria vida ou na vida de alguém que conhece, ou se este vídeo lhe deu uma nova perspectiva, por favor, partilhe-o. A sua partilha pode fazer a diferença na vida de alguém que precisa de ouvir estas palavras de esperança e encorajamento. Deixe um comentário abaixo. Qual destas verdades o surpreendeu mais? Ou que outra verdade importante adicionaria à nossa lista? A sua perspectiva e as suas experiências são incrivelmente valiosas para esta comunidade. Queremos ouvir a sua voz e aprender consigo. Se gostou do que ouviu e quer mais conversas como esta, que procuram trazer luz e compreensão sobre os desafios e as belezas da vida na idade sênior, não se esqueça de deixar o seu gosto neste vídeo. O seu gosto ajuda o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas que podem beneficiar deste conteúdo. E, claro, se ainda não o fez, subscreva o canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, para que esteja sempre a par das nossas novas publicações e possa continuar a fazer parte desta conversa. Lembre-se, viver plenamente é possível em qualquer fase da vida, com ou sem companhia, desde que haja autoconhecimento, cuidado e a vontade de se conectar com o mundo e consigo mesmo. Não importa a sua idade ou a sua situação atual, há sempre espaço para crescer. Para aprender e para encontrar alegria, cuide de si. Abrace cada dia com curiosidade e coragem. E viva a sua melhor vida em qualquer idade. A sua jornada é única e valiosa.